É muito bom, irmãos, muito, mas muito bom estar aqui com os irmãos, a gente poder cantar isso que a gente canta, nós podemos orar como pudemos orar agora há pouco, agradecer a Deus, colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades. É tudo muito lindo, muito maravilhoso. É só Deus para fazer essa comunhão que a gente tem aqui. Só Deus para nos fazer, através de Jesus, seus filhos, e a gente poder, então, ter essa comunhão entre irmãos. A história de hoje da palavra de Deus, porque é maravilhoso poder compartilhar essa palavra, que é linda, né, poderosa, transformadora. A história de hoje é uma história de amor. Uma história de amor. É uma história de empatia. É uma história de inclusão. Não dói no teu coração quando você vê tanto aborto, bebês sendo abortados, porque muita gente fala sobre vários direitos, e eu vejo que às vezes o direito do bebê está sendo esquecido, né? É dor para quem aborta também, é difícil. Não dói no seu coração quando você vê tanta pedofilia, violência sexual contra a criança, e até partindo daqueles que deveriam defender aquela criança, que deveriam proteger aquela criança, e a gente vê, né, aí tanta violência dentro dos lares. Não dói em você ver adolescentes, você não ouvia tanto isso não, mas tanto de adolescente que você ouve que tá se deprimindo, é isso, adolescente deprimido, cada vez mais jovens e mais jovens ainda experimentando drogas, usando drogas, uma vida sexual toda distorcida, né? Uma vida sexual depravada, tanta promiscuidade. Dói em você isso aí? Dói quando você vê famílias totalmente desagregadas, né? Famílias disfuncionais, ou seja, onde as pessoas não cumprem as suas funções ali dentro do lar. Não dói em você ver milhões de pessoas que elas não têm sentido de origem, elas não têm sentido de identidade, não sabem direito quem são, elas não têm aquele sentimento de pertencimento, nem de propósito, muito menos saber sobre destino, sobre vida eterna. Não dói em você? Para todo esse sofrimento, nós temos uma resposta. A gente sabe quem é a resposta para todo esse sofrimento. A gente sabe, eu sei que você sabe. Quantos de vocês aqui, então me ajuda, participa aí. Não seja aquele que não levanta a mão para nada, tá bom? Me ajuda aí, vai. Vamos lá. Quantos de vocês aqui creem que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus Pai? Levante a mão. Uau! Todo mundo aqui. Quantos de vocês acreditam que uma pessoa que não tem Jesus, elas não têm comunhão com o Pai? Então você já me falou que Jesus é o único caminho. E se não tiver Jesus, então não tem comunhão com Deus. Quando você acredita nisso aqui? Então, Jesus é a única resposta para todo esse sofrimento. Bom, agora, vocês disseram que se uma pessoa não tiver Jesus, ela não vai ter vida de verdade, não é? Porque se não tem comunhão com Deus, sente vazio, não tem identidade, não tem propósito, não tem destino. Isso é sério, fala a verdade. É muito sério o que você está me falando. E eu sei que isso é verdade. Então nós precisamos levar Jesus para as pessoas, sim ou não? A gente precisa dizer que Jesus é o caminho, dizer que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então por que nós não dizemos? Bom, vamos tentar elencar algumas coisas. Eu escolhi algumas coisas, mas você pode pensar em alguma coisa aí que te impede. Por exemplo, às vezes é ignorância. Ignorância naquele sentido de ignorar como fazer. Eu não sei fazer, eu não sei como é que eu faço isso.
Então, eu não vou fazer porque eu não sei fazer, eu não sei falar de Jesus para alguém. Como é que é isso? Às vezes é por temor. Algumas pessoas dizem assim, vou nada. Já pensou? Eu vou passar vergonha, porque... E se alguém me faz uma pergunta que eu não sei responder? Eu fico como? Aí faço Jesus passar vergonha. Porque vai falar assim, você não sabe essa resposta não? Às vezes é por indiferença. Eu acho que não seria o nosso caso, o caso de vocês estão aqui. Mas às vezes é indiferença, a pessoa fala, eu já conheço mesmo, cada um já tem tanta oportunidade aí de ouvir de Jesus, cada um que cuide do seu próprio destino. Às vezes é por experiências negativas. Eu estava no quarto, não sei se era no terceiro ou quarto, não me lembro direito, terceiro ou quarto ano de seminário. E aí a gente tinha que fazer um trabalho de evangelização, e nós fomos evangelizar ali no Copa Fé. Tempão atrás, o Copa Fé não é isso que era hoje, né? Aí a gente tinha um jeitão, sabe aquelas perguntas indutivas, que a pessoa responde uma coisa, aí chama a outra e vai, você sabe essas? Aí era assim, você vai chegar lá e fala para a pessoa que Deus ama. Ok, Deus ama. Depois você vai levar a pessoa a entender que apesar de Deus ter o amor por ela e desejar que ela tenha uma vida feliz, de satisfação e uma vida eterna, existe um problema com a gente. Todos nós erramos. E o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa vai ser levada a se arrepender e entregar a vida para Jesus. Ok. Bem treinadinho, estou falando rápido aqui vocês. Tinha pergunta do certinho. Aí eu bati na porta de alguém lá. Era assim, meio parente, sabe? Meio parente. Aí, cheguei lá, comecei. Deus ama, e tal, para lá. E você sabe, né? Todos nós erramos, né? Você não concorda com isso? Ele falou assim, não concordo. Eu falei, esculhambou, né? Porque a resposta é, como assim? Não concorda que todos nós erramos? Aí eu falei assim, e agora, o que eu falo? Porque agora estragou tudo, ele tinha que responder que concorda que todo mundo peca. Aí eu ia falar, agora vai ser ele... Aí eu fiquei assim, eu falei assim, Eu falei, mas vem cá, você nunca errou? Ele falou, não, eu nunca errei. Eu entendi que ele estava dizendo o quê? Cara, eu sei onde você quer chegar, eu já vou dar uma resposta para você ficar sem caminho aí. Aquela foi uma experiência negativa, que podia ter me desanimado, não desanimou. Depois eu me preparei melhor para esses tipos de respostas, mas não me desanimou. Porque às vezes a gente vai encontrar pessoas pelo meio do caminho que não vão querer ouvir, você entendeu? Mas temos a história de Felipe e do eunuco, de um etíope eunuco. Felipe, um discípulo de Jesus, que queria fazer a vontade do Pai e que ele queria fazer discípulos em todas as nações, porque ele ouviu essa ordem dada à igreja. O eunuco, o etíope, como já estou eu mesmo dizendo, né? Ele era da Etiópia. Você já pensou, gente? Que grande explicação, né? O etíope que era da Etiópia, sensacional. Mas a Etiópia era um grande reino. Não é igual a Etiópia de hoje. A extensão geográfica daquele tempo do reino da Etiópia era bem maior do que a de hoje. E ao contrário do que é hoje, era uma região riquíssima. A rainha de Candace, ela era dessa região, era uma rainha que vinha de várias gerações de rainhas, e ela era muito importante ali naquela região. Logo, este homem que cuidava de todo o tesouro, que depois você vai ver, desse reino, era um homem poderoso e cheio da grana. Esses são os personagens, então, para você notar. E agora a gente vai caminhar ali, porque a gente vai aprender com a história de Felipe, características de pessoas que são apaixonadas por Deus e por pessoas. Então, hoje você vai ouvir algo
que é para você aplicar. Logo depois que você sair daqui, você já vai poder começar aplicando isso daí, porque essa tarefa da gente, sabe, nós não podemos viver só olhando para o nosso próprio umbigo. Uma vez os discípulos estavam acompanhando Jesus e olhando para o próprio umbigo. Jesus falou assim: ó, levante o queixo e vejam, os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Jesus está falando conosco hoje. Olhem para fora, não fiquem olhando só para as suas necessidades. Dá uma olhada para quem está precisando do seu lado. E tem gente precisando muito. Então, Filipe era um homem assim, que ele entendia que ele precisava anunciar Jesus para outras pessoas. 4 características. 1, sensibilidade. 2, atitude. 3, conexão. E 4, objetividade. Então vamos aprender nessa história, se liga aí e vamos lá, vamos caminhar. Então vamos para o número 1, sensibilidade. Nós devemos estar abertos e alertas para que o Espírito Santo quer fazer através de nós, para nós recebermos direção da parte de Deus. Então vamos ao texto, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ó, percebe como começa? Ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Aí você pode estar dizendo assim para mim: pastor, esse tal do Filipe, ele ouvia até anjos. Gente, posso dizer uma coisa para você? Isso deveria até certo ponto ser natural para a gente. Mas por que será que a gente já não está mais ouvindo anjos? Por que a gente não está mais ouvindo? Porque aqui fala assim, o Espírito conduziu Filipe, o Espírito tirou Filipe daqui, pôs para lá. Que história é essa? Fala assim, não, mas o Espírito Santo estava agindo. Cara, isso não devia ser alguma coisa natural para a igreja? A gente tem intimidade com o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo conduzir a gente. Sabe por quê? O Filipe, por ouvir, ser sensível à voz de Deus, ele saiu de Jerusalém, onde estava acontecendo o mover do Espírito. Gente, olha só, através da mão dos apóstolos, pessoas eram curadas, eles viam um monte de milagre, todo mundo estava comentando lá em Jerusalém, você viu o que esses discípulos de Jesus, os apóstolos estão fazendo? E todo mundo queria ficar lá na muvuca do mover do Espírito Santo, entendeu? É todo mundo lá, se é que pode ser isso que eu falei, mas enfim, aí vai lá, o Espírito tira o Filipe dos holofotes e leva o Filipe para o anonimato. Ele tira o Filipe da multidão e leva Filipe para a pessoa. Sabe por quê, gente? Quantas pessoas não estão na solidão em meio à multidão? Você pode dizer, mas como um monte de gente junto, alguém vai ficar, estou só na solidão? Sim, pode estar na solidão. Eu já vi gente que falou assim, pastor, eu ia lá na igreja, né? E tinha aquele montão de gente, eu saía, todo mundo estava cantando, louvando e tal. Mas eu saía dali, ó, não tinha ninguém, não conversava, não tinha amigos. Eu me sentia sozinho. Pode ser que você aqui nesse meio aqui esteja na solidão. Tem bastante gente aqui ao redor, mas você esteja se sentindo sozinho. Você quer ver uma coisa? Ó, quantos que estão nesse culto e fazem parte de um pequeno grupo, de um PGM, levanta a mão, bem alto, vamos ver, tá, quantos aqui não fazem parte de um pequeno grupo? Sem problema, não pode se levantar a mão, sim, aí ó gente, você que levantou a mão antes, esse é o seu campo missionário, viu, esse é o seu campo missionário, tem um monte de gente aqui, sabe por quê? Eu convido você que levantou a mão por último, a fazer parte de um pequeno grupo. Ó, 30, 41, 44, 44, WhatsApp aí da igreja. Manda um recadinho, fala que você quer fazer parte de um pequeno grupo. Fale com alguém que está do seu lado. Levanta a mão quem faz parte de um pequeno grupo de novo. Ó, tá vendo? Ó? Você pode, fica com a mão levantada. Você pode procurar qualquer um desses aí que eles vão te indicar um grupo. Mas manda teu nome, conversa. A gente quer atender você. Você não precisa ficar só aqui no meio da multidão. Nós queremos saber teu nome. Um pequeno grupo é o lugar onde você vai
vai ter nome, vai ser reconhecido pelo nome. Seus problemas, suas alegrias. Quando você estiver doente, receber oração, receber carinho, receber ajuda, enfim. É uma porção de coisas que acontece no pequeno grupo que não pode acontecer aqui agora. Sabe? Você que de repente está precisando de consolo, que é um vascaíno, por exemplo, né? Pode receber consolo lá dentro de um pequeno grupo. Gente, o que Deus estava fazendo através do Filipe era o tornando sensível para que ele pudesse ir até aquele homem, porque era a vontade de Deus alcançar aquele homem. Depois você vai saber um pouco mais por quê. A pergunta então é, mas como que eu ganho sensibilidade? Como é que eu posso ouvir essa coisa aí do anjo falando, do Espírito Santo falando? Como é que é isso? O que é necessário para ver o invisível, ouvir o inaudível e sentir o céu? O que é necessário? Para eu sentar nessa parada aqui. Você se dedicar mais à oração. Você se dedicar mais à leitura da palavra. Mas ler e orar com aquele desejo, orar com o desejo de se relacionar com Deus. Não fazer aquela oração pro forma, ou aquela oração que você só fica pedindo e pede. Em nome de Jesus, amém. Não dá, você não escuta, você não para sentir Deus. Né? Você não vai lá ler a palavra com vontade. Fala comigo aqui, Deus, na sua palavra. Eu estava esses dias, né, falando para a princesa Tânia Mar, porque a gente tem assim, aquela coisa, né, da rotina saudável. Geralmente a gente acorda, e eu geralmente, gente, acordo muito bem-humorado, quase todos os dias. Às vezes, quando eu viajo, não fico bem-humorado, não, se ela não viaja junto. Mas a pessoa pergunta, e dormiu bem? Eu falo, claro, cara, dormi ao lado de uma princesa e acordei ao lado de uma princesa. Você quer o quê, né? Então aí, gente, a gente dá um bom dia, fala, tal, aí ela vai buscar um copo d'água, quase uma jarra d'água, sabe, gente, para eu beber. E um cafezinho para a gente orar, ali conversando com Deus. Café com Deus, olha que beleza, com a princesa Tânia Mar e com o rei dos reis. E aí, a gente fala, ela saiu um pouquinho, aí eu peguei, ela foi lá esquentar, tirar uma fotinha, dar um bom dia para todo mundo ali. Aí, eu fui e fiquei ouvindo a palavra. E era Jonas, a gente está fazendo a leitura bíblica da escola do discípulo, aquela para ler a Bíblia toda no ano inteiro, né? Eu estava fazendo, era Jonas, e eu fiquei ouvindo aquela Jonas assim, e eu já li Jonas várias vezes, né? Também tem muitos anos aí que eu leio a Bíblia, mas eu já li várias vezes. E a gente, quem não conhece a história de Jonas, né? Mas naquele dia, como Deus começou a falar comigo, eu falei assim, pô, mas esses amigos olha Jonas, gente, estou trocando, Jó, sai daí, Jonas, que o lugar é de Jó, né? Então, aí eu estava lendo Jó, eu falei assim, pô, esses amigos de Jó eram cruéis, hein? Caramba, o cara tinha perdido os filhos, ele estava doente, os caras nele, eu falei assim, meu Deus, e ainda chama os amigos de Jó, tinha que ser os inimigos de Jó, né, gente? Mas eu vi Deus falando com Jó, eu acompanhei naquele diálogo, e eu fui fiquei ali, puxa Deus, o que o Senhor está falando? E Deus começou a me falar sobre soberania dele, Deus começou a me falar sobre, quando ele conversa com Jó, e fala, Jó, onde é que você estava quando eu estava criando as estrelas? Tem aquela parte que ele fala para Jó, Jó, você sabe onde o vento faz a curva? Mais ou menos isso aí. Então ele estava conversando com Jó, e Deus começou a falar comigo sobre ele, sobre os sofrimentos que a gente passa, e sobre as lutas que a gente passa, e Deus foi falando de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, e aí Deus me levou lá para a multiplicação dos pães, e falou sobre 5 pães e 2 peixinhos, e eu estava perguntando sobre algumas coisas. A hora que a princesa Tânia Mara voltou, eu falei, Tânia, como que Deus está falador hoje, viu? Desde que você saiu daqui, ele não para de falar. Por quê? Porque é quando você dedica o tempo para orar e para ler a palavra de verdade.
E, gente, eu levantei dali, era o tempo todo, sabe, perguntando para Deus. Você pergunta para Deus, você está andando, você está falando com o Espírito Santo, você está... É assim que você tem comunhão. Aí não vai ser uma coisa, o Espírito me falou. Não, o Espírito está sempre aqui falando comigo. Ele me lembra versículos. Peça ao Espírito Santo também falar com você sobre alguém a ser alcançado por Jesus. Porque quando você é sensível à voz do Espírito, quando o coração de Deus vai ganhando no seu coração, você vai sentindo que está no coração de Deus. E Deus ama as pessoas, amou você, entregou o Filho dele por amor a você. E agora Ele quer que você também fale dessa história de amor para as outras pessoas. Não falei para você que ia ser uma história de amor? É história de amor, é a história de Deus amando você, amando as outras pessoas, desejando que você fale do amor dele para as outras pessoas. Agora, o Filipe, ele não ficou só na sensibilidade, ele teve atitude, o texto diz, ele levantou e partiu. O desafio aqui é, tome atitude você também, levante-se e vá, não vai agora não, tá? Espera aí um pouquinho, né? Depois que acabar aqui, é a atitude de você se levantar de onde você está, para ir até uma pessoa. Olha o que aconteceu. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Lembra que eu falei dela? Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, viu a atitude? Ele estava num lugar, o Espírito Santo revelou o necessário para a ação. Destino, estava lá no sul de Jerusalém, sai daí e vai para Gaza. Destinatário, um oficial eunuco etíope. Então, mensagem Isaías 53, 3-8, está tudo feito aí. Nada vai adiantar a gente ficar ouvindo a voz de Deus, mas não tomar atitude. Olha só, Filipe ele sai do lugar onde ele está e o Espírito o conduz. Aí ele vê uma carruagem. Aí ele começa, eu não imagino que só estava andando, é uma carruagem, o cara rico e tal. Ele começou a correr do lado da carruagem. E o cara era rico, né, gente? Se eu fosse aquele tesoureiro que ganhava bem ali da rainha de Candace, eu ia falar que esse cara está correndo atrás da carruagem, será que esse cara é um assaltante? Mas não, ele foi correndo, acho que ele fez aquela cara de simpático, tipo assim, né, estou no caminho aí, mas ele está se inteirando do que está acontecendo, ele está tentando ver, ele toma uma atitude, porque de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus, e a gente não ser obediente, a gente tem que ir e fazer alguma coisa, para aquela pessoa, tomar uma atitude. De repente pode ser o quê? Pode ser um lanchinho que você faz com alguém, pode ser um jogo que vocês têm em comum, ir ao cinema, um serviço do dia a dia. Uns dias desse aí, a princesa Tânia Maria e eu, a gente estava saindo do elevador, e tinha um casal de pessoas idosas, eu também já posso estacionar no estacionamento de idoso, gente, olha aí, viu? Então, mas aí tem lá o idoso, só que eles eram mais idosos que eu, né? E aí, a gente viu, eles estavam cheios de compras, aí a gente ficou falando assim, poxa, como que eles vão pegar essas compras, né? A gente ajudou eles tirarem as compras, eles levarem até o lugar, e olha, eles ficaram assim, super abertos com a gente. E a gente vai, mostrando Deus no dia a dia. A gente, no elevador, só sabe conversar sobre clima, está quente, está frio, está seco, está molhado, A gente fica agoniado. A gente tem que saber conversar sobre outras coisas, a gente tem que se conectar. De repente faz uma pergunta, a gente faz uma pergunta, a gente se conecta. Aliás, conexão é o terceiro ponto. Filipe se conecta ao universo do etíope, quando ele toma atitude, fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava
lendo, dá uma olhada, vou repetir de novo o versículo, mas só para você saber, ó. Ele se levantou no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, até isso já lemos, né? Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha, agora aqui já tem um detalhe. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Lembra do fato dele? Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha aí, é uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? Eu estou vendo aqui, estou interessado, posso ajudar? Olha, esteja atento, ouça, faça perguntas, ouça de novo. Todos precisam de um ouvido amigo. Vocês já ouviram falar aqui, né? Que eu gosto muito daquela frase, que o mundo de hoje está precisando de menos cursos de oratória e mais cursos de escutatória. Porque todo mundo quer falar e convencer alguém de alguma coisa. Uma vez eu estava fazendo um curso sobre aconselhamento cristão, e o pastor era um psicólogo, ele disse: ó, pastores, para com essa mania de você ouvir a pessoa, e você ouve já 2, 3 frases, já tem a resposta, já sei esse versículo bíblico, aí eu vou orar por ela, calma, escuta a pessoa, escuta com o ouvido bem atento, para você entender, naquelas palavras pode ter uma dor, naquelas palavras pode ter uma dúvida cruel, se você ouvir direitinho, você se importar com aquela pessoa e mostrar que você está ouvindo, tentando ser, lembra que eu falei? Vai ser uma história de empatia, você se colocar no lugar daquela pessoa. Esteja atento, ouça. Conexão é igual disposição, esteja disposto a fazer as conexões necessárias para que novas pessoas sejam alcançadas. Você sabe que eu sou casado com a princesa Tânia Mara e tenho 2 filhos. O mais velho é o Felipe. O Felipe é tudo batista, né? Eu digo isso porque a minha norinha, eu falo: agora você é minha filha, quer saber por quê? Ó, como é que é o seu nome? Daniele Yuri Caxias Mitani? Aí eu peço para ela completar. Ela fala com aquela vozinha doce dela, fala assim: Batista! Eu falei: aê, viu? Então, ela é casada com o Gabriel Batista. E o Gabriel Batista e a Daniele, agora eles vão ter um bebê. É a Manuela, já está lá na barriguinha da Daniele Batista. Então está lá Emanuel significa trazer a presença de Deus, Manuela, né? Então, e eu tenho uma netinha que é filha do Felipe, é a Luísa. Gente, é interessante, às vezes a Luísa chega, ela esconde da gente, para a gente achá-la, entendeu? Ela quer de alguma maneira entender, ela quer mostrar: ó, cheguei, vocês vão se importar comigo, com a minha presença, vocês querem se conectar comigo. Às vezes ela chega meio assim, não está muito bem não, entendeu? E aí você tem que ganhar. Mas sabe o que eu notei? Que a Luísa, ela ganha se você dá atenção para ela. Então ela faz os teatrinhos dela. Então de vez em quando é o teatrinho da escola. Eu já fui aluno, eu já fui professor, eu já fui diretor. E gente, como aluno, e quando ela é professora, eu levo cada dura, gente. E não tem o que eu faça que ela aprove. Eu falei: as professoras devem ser assim, né? Porque a criança está vendo, professora tem que estar dura, professora tem que corrigir. E tal. Um dia ela foi a mamãe e eu fui o filhinho. E ela estava me ensinando assim: filhinho, você vai dormir. Aí eu vou falar a hora de você acordar e você vai falar que você está com fome. Ela queria brincar de mamãe e filhinho e tal. Aí ela preparou a mamadeira e tal. Aí eu acordava e tinha uma chupeta, gente, que era tipo, ela inventa, sabe? Mas era um espeto, na verdade, não era uma chupeta. E ela ia lá, eu chorava, ela enfiava a chupeta dentro da boca. Então, né? Mas assim, vai devagarzinho aí, né? Então, ela fala. Aí um dia, ela falou que era para eu acordar com fome, eu acordei. Mamãe, eu quero mamar. Ela falava assim:
não tem mamá, dorme aí. Eu falava, mas dormia. Ela queria que eu acordasse, e acordasse chorando. Ela, que é, bebê? Eu falei, mamãe, eu quero água, não tem água. Eu falei, mas mamãe, não tem nada nessa casa. Ela falou assim, não tem nada. Aí eu falei assim, já entendi, né? E eu falei assim, será que a gente é bravo com ela assim, para ela estar imitando alguém, né? Mas, gente, ela conecta. Depois que eu participo com ela dos teatros, eu ganho abraço, eu ganho beijo, ela começa a contar uma porção de coisas comigo. A maior parte das pessoas tratam a criança como se ela fosse um robozinho. Todo mundo entregando o celular para a criança e não quer interagir. Sabe por que a criança quer viver no celular? Porque você não interage com ela. Sabe por que as pessoas não te dão ouvido? Porque você não interage com elas. Você não se conecta com elas. Elas nos veem às vezes como aqueles religiosos moralistas que ou mandam para o céu ou mandam para o inferno, entendeu? Conexão é depois de conectado. Ele se conectou com o mundo do eunuco, ele deixou o eunuco preparado. O coração do eunuco se abriu. Você pode me explicar Isaías? Você pode falar aquilo que eu não estou entendendo? Quer ver? Continuar a objetividade. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha aí, ó. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui a água que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Você viu o Filipe sem vacilar, não ficou vacilando. Com muita clareza ele falou de Jesus, ele explicou quem era Jesus. Assim que a gente tem que fazer. A gente não precisa ficar entrando em discussões religiosas, em doutrinas estéreis, aquelas coisas que não produz nada. Claro que a gente não pode vender o evangelho a preço de banana. Venha para Jesus que você não vai mais ficar doente, venha para Jesus que você vai ser rico, venha para Jesus que você não vai mais ter problemas. A mensagem de Jesus ela continua sendo objetiva. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Viu como é simples? Filipe, ele foi objetivo, ele foi tão objetivo que olha só, olha a objetividade, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Aí Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Aí o cara falou, então para a carruagem, o cara mandava, né, dava lá a carruagem dele, para a carruagem, ambos desceram as águas e eles foram batizados. Gente, o evangelho, ele é tão prático, ele é fácil de pregar. Ele é fácil, a sua vida, o seu testemunho de como Jesus transformou a sua vida é pregação do evangelho pura. As condições do evangelho devem ser apresentadas bem objetivamente, mas de maneira integral, para que as pessoas sejam alcançadas pelo verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho. Esses dias, eu fui conversar com um homem que tem um cargo político e tal, e ele disse que precisava falar comigo. E aí eu estava voltando do Summit, a viagem que nós fizemos em Chicago, e ele falou assim, você pode vir conversar e tal? Eu falei assim, sim. E a gente foi conversar, eu cheguei diante daquele homem, e ele chegou para mim e disse assim, ele contou a história, e eu ouvi, estava aplicando essa palavra, ele contou a história da família dele e tal, e eu falei, que legal, ouvi com bastante atenção, fiz umas interações, aí eu disse para ele, olha, eu sei
o que a gente veio, o que você quer falar comigo, mais ou menos, porque eu imaginei, né? Eu falei, mas eu estou aqui, eu também sou um pastor e sou um profeta de Deus. Eu posso conversar com você a respeito de algo que Deus colocou no meu coração? E eu falei para Deus, se tivesse oportunidade, era algo que eu queria falar para você nesse momento, que Deus está dando a oportunidade agora. Você pode me dar assim, ó, de 5 a 8 minutos da sua atenção. Aí ele falou assim, claro, pode falar, né? Eu falei assim, então vamos lá. Olha, se você, não é o que eu desejo, mas vamos dizer que se você morresse hoje e você estivesse diante de Deus para entrar no céu assim, você acha que Deus deixaria você entrar no céu? Aí ele falou assim, mas eu sei. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, olha, sabe o que é? Que assim, fazendo assim um balanço, eu fiz mais coisa boa do que ruim, eu acho. E outra, eu dei o melhor de mim, eu acho que... Aí eu lembrei de uma história, ó a doideira, gente. Você vê quando você está conectado no Espírito. Eu falei assim, tá, então você acha que você pode entrar no céu porque você foi uma pessoa boazinha. Mais ou menos isso. Ele falou, Aí eu falei, sabe, tem uma história de um cara que foi ao cabeleireiro. Aí, o cabeleireiro, ele foi cortar o cabelo, sentou lá na cadeira do cabeleireiro, né? Sentou. Tá pegando a luz aí, né? Aí sentou e o cabeleireiro acabou de cortar o cabelo. Ele começou a falar de Jesus para o cabeleireiro. Aí o cabeleireiro, percebendo que ele queria falar de Jesus, falou assim, já sei onde esse cara quer chegar, né? Ele falou, é o seguinte, vou dizer para vocês, eu sei que você quer contar a história, eu já sei que você quer falar que eu posso ir para o céu, vou dizer para você, eu creio que eu vou para o céu, sabe por quê? Foi uma pessoa que foi boa, nunca procurei fazer mal a ninguém, aquela história, né? Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, sou um homem do bem. E eu estou dando o melhor de mim, eu acho que Deus vai entender essas coisas. E acabou de cortar o cabelo. Daí, ele acabou o cabelo, falou, tá, tudo bem. Isso eu acho que eu derrubei a coisa que eu vou tentar colocar aqui, peraí. Aí, ele levantou, e falou para o cabeleireiro, você pode sentar? Ele falou, sentar? Ele falou, senta aí. Cliente, né? Sentou. Aí ele pegou, foi lá, pôs aquela roupa de cortar cabelo no cara também. Aí o cara falou, o que você está fazendo? Ele falou, vou cortar seu cabelo. A gente é colega, eu não sabia. Onde é que você fez o curso? Ele falou assim, não fiz curso nenhum de cabeleireiro. Eu falei, então como você acha que você vai cortar meu cabelo? Ele falou, tenha certeza de uma coisa, eu vou dar o melhor de mim. O cara levantou da cadeira e falou, rapaz, você acha que o melhor que você pode dar é o melhor para o meu cabelo, rapaz? Ele falou assim, e você acha que o melhor que você pode dar é o melhor para Deus? E dali ele começou a conversar, olha, amigo, ninguém é salvo pelas boas obras. Todo mundo é salvo, quem é salvo, é porque crê em Cristo Jesus e em seu sacrifício, no seu perdão. Eu falei assim, eu acho que eu fui muito doido de contar essa história, porque você está falando que eu sou esse cara. Aí eu falei assim, você vê, estou te mostrando que a melhor resposta, se Deus perguntar isso para você, é você responder que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que você já entregou a vida para Ele, e que Ele morreu numa cruz, e derramou o seu sangue, e por causa disso, você pode ter certeza de ir ao céu. Eu falei, você quer fazer uma oração entregando sua vida para Jesus? Ele disse, quero sim. Eu falei, verdade mesmo, tem certeza? Ele falou, não, quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu falei para ele, se Jesus te pedir tal coisa, você vai fazer, que era do momento dele, né? Ele falou, faço. E se Jesus falar isso, eu faço. Eu falei, então não vamos entregar tudo isso para Jesus. Você conta essa história, algumas pessoas dizem, mas você é político, ele contou. Bom, gente, eu não estou aqui para julgar, nós não somos juízes. Nós temos que entregar a palavra e pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E mostrar quem é Jesus. Sabe por quê? Você é um embaixador do reino de Deus.
Você é um amado de Deus, é uma amada de Deus. Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo, e no tempo apropriado, Ele revelou Jesus para você, e você conhecendo Jesus, conheceu a sua própria origem. E você conhecendo Jesus, você percebeu que Ele veio para salvar você, para ser o Senhor da sua vida, e você entregou a sua vida para Jesus. Então você ganhou uma identidade, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e agora Deus está realizando um propósito, e depois que você partir dessa vida, você vai morar para sempre com Jesus. É simples assim. Agora, é assim com você, e você tem Jesus, mas você vai guardar Jesus só para você? Eu não sei com relação a você, mas assim, gente, eu nem me imagino, não me imagino sem Jesus. O que seria minha vida sem Jesus? Eu não seria nada, você entendeu? Nada, nada, nada. E o nosso Deus quer fazer coisas sobrenaturais através da nossa vida, sabia? Quando a palavra de Deus diz assim, porque hoje tem alguns críticos históricos, né, críticos literários, que tentam explicar milagre de Deus. Cara, milagre não se explica, milagre é milagre. Se a gente tentar ficar explicando para deixar de uma forma natural, para que acreditar na Bíblia? A Bíblia passa a ser um livro de louco, porque nós cremos em um Salvador, em um Senhor que nasceu de uma virgem. Como é que é isso? Nós cremos num Salvador que Ele orou, curou cegos de nascença, Ele orou e fez um homem chamado Lázaro ressuscitar, já fedendo na sepultura. Nós cremos num Cristo que um dia esteve morto, mas agora está vivo e reina para sempre. É nisso que a gente crê. Eu creio que quando o texto fala que Filipe foi arrebatado e o eunuco não viu mais, foi assim. Ele estava lá na hora que o cara levantou a cabeça, sumiu. Sabe o que é sumir? Sumiu. Ele sumiu. Gente, ele sumiu. Qual a explicação? Não tem explicação natural, humana. É o poder de Deus. Deus quer fazer isso conosco, mas nós devemos estar envolvidos com a obra missionária, e a nossa missão é fazer discípulos, como pregou o pastor Leno. Tem a missão de presença, é nós aqui agora. Tem a missão do envio, quando a gente envia um missionário que está pregando em outro lugar, nós oramos por ele e nós financiamos. Com a nossa oferta missionária de fé, nós fazemos isso, nós estamos envolvidos em uma história de milagres. Você quer viver milagres? Evangelize. Se quer viver milagres, não fique olhando só para o seu próprio umbigo, se interesse por outras pessoas. Deus vai usar você para transformar vidas, Deus vai usar você para transformar famílias, Deus vai usar você para mudar uma cidade, um estado, uma nação, nações no mundo todo. Nós somos convocados para essa obra, você é muito importante. O preço que foi pago pela sua vida é muito alto para você achar que a sua vida é só ganhar dinheiro e comprar bens aqui nessa terra. Meu Deus do céu, você não vai ficar aqui para sempre. Eu já vivi tempo suficiente para entender que a vida passa rápido demais. A hora que você vê, né? Parece que era ontem que eu estava querendo chegar a 18 anos para tirar a carteira e dirigir um carro. Hoje, se alguém falar para mim dirigir, eu falo, não, você não pode dirigir no meu lugar, dirige aí. Eu não... Gente, o tempo passa. Mas a vida em Jesus, quando ela é vivida, quando você entende que é viver Jesus e anunciar Jesus, o que você está fazendo é para a vida eterna. Você tem foco na eternidade, quando você vive essas histórias aqui. Você não está vivendo só para o aqui e o agora. Sabe, tudo que você ganhar nessa terra de bens materiais, vai ficar aqui na terra. Agora, as vidas que você alcançar para Jesus, você vai levar para os céus. E esse é um esforço que vai ecoar na eternidade. Amém? Vamos ficar em pé. Quero
A produção vai pôr na tela e nós vamos ler um texto que está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E eu terminaria dizendo, reconciliem as pessoas que você conhece com Deus. Vai valer a pena. Você vai viver uma vida que você vai se sentir muito mais produtivo. Já pensou? Você colocar no coração, deixar o Espírito falar de alguém, e você fala de Jesus para alguém, aí tem uma festa igual a que teve ali, e você vê alguém sendo batizado ali, ó, e você dizendo, uau, Deus me usou para alcançar essa vida, e a pessoa contar, olha, foi através de uma vida que a minha vida foi alcançada, a minha família foi alcançada, a minha vida foi transformada, a minha família foi transformada. Que coisa maravilhosa viver isso, gente. Vamos viver essa verdade em todo o tempo? Feche seus olhos. Deixa Deus ministrar isso agora ao seu coração, para você sair daqui com muita sensibilidade, pronto para agir, pronto para se conectar, e pronto para com muita objetividade anunciar essa preciosa mensagem que você tem, porque você é um embaixador de Cristo, porque você faz parte do ministério da reconciliação. Deus, fala conosco, Senhor, fala comigo agora, que nessa semana eu me encontre com pessoas com as quais eu posso falar de Jesus para elas, para que elas sejam tocadas, suas vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Fala com cada um dos meus irmãos, fala com a igreja, fala e ministra, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e sustentadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito venha sobre nós e nos faça um na unidade do Espírito, sejamos um, e que o poder e a unção desse Espírito possa nos levar a alcançar muitas pessoas para Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, abençoa, Senhor, a igreja espalhada por toda a face da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Se essa palavra tocou no seu coração, dê um aplauso ao Deus da palavra, ao Deus da palavra.